homem judeu viu a sede que havia em mim. O Espírito Santo de Deus, meu Pai, o Senhor abençoe, Deus, cada um, Deus, que vai entrar nessa live, Senhor. Abençoe, Espírito Santo, cada pessoa, Deus, que vai assistir depois, Pai, essa live, Senhor. Ó, Deus, entra nos corações, Pai. Senhor, que o Senhor venha ser, Deus, a água viva, Senhor. Que o Senhor, Deus, tendo aquela mulher samaritana, Senhor. Senhor, não queremos mais ter sede, Pai. Precisamos do Senhor, Espírito Santo de Deus, que nos apareça, Pai. Que o Senhor cresça nessa live, que essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Boa noite a todos. Estamos aqui no nosso devocional de hoje, nossa leitura do livro hoje. Para a gente começar, quero estar lendo aqui em João capítulo 4, versículo de número 37. Diz o seguinte: vocês conhecem o ditado, um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizarão o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Tem coisas nas nossas vidas que muitas das vezes nós não é a gente que vai colher. Quem vai colher pode ser nossos filhos, pode ser outras pessoas que estão ao nosso redor. Mas não será nós que iremos colher. Assim como aqui é uma conversa. Esse capítulo aqui fala de uma conversa que Jesus teve com uma mulher samaritana. E no final de tudo, ele deu uma lição para os seus discípulos. Que os seus discípulos queriam que ele comesse, que ele bebesse. Só que não, ele se importou com um bem maior, que era a vida daquela samaritana e de todos os samaritanos que ela havia chamado. E aqui ele falou essa frase, que eu achei muito interessante. Como eu gosto de começar sempre com um versículo, esse é o versículo, porque no nosso livro hoje, na nossa leitura hoje, vamos falar um pouco da mulher samaritana. Amém? Vamos começar a nossa leitura de hoje. Vamos começar aqui. Vou colocar o nosso fundo aqui. Vamos estar aqui. Hoje vamos estar iniciando o capítulo de número 6, que fala o seguinte: fome de quê? O jejum pode fazer aprofundar sua fome por Deus. A fome é o jejum espirituais, tem um poder recíproco. Cada um aprofunda e fortalece o outro. Cada um torna o outro mais eficiente. Wesley Duell. A Escritura aponta que Jesus, logo depois de ter sido batizado por João Batista no Rio Jordão, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus 4, 1 e 2. Essa fome deve ser entendida de forma apropriada. Não se trata de uma mera vontade de comer, que sentimos quando atrasamos ou pulamos uma refeição. Depois de alguns dias em jejum, tendo já consumido tanto a glicose que havia sido obtida na última refeição, quanto o glicogênio armazenado nos músculos e no fígado, o corpo entra em cetose, ou seja, passa a consumir energia das reservas de gordura. O que se deduz
Portanto, é que Jesus, após 40 dias, esgotara também o estoque de reservas de gordura de seu corpo e estava experimentando a fome no sentido pleno da palavra. O início do processo de inanição, no qual o organismo passa ao consumo de tecidos. Foi em um momento como aquele, que pode literalmente levar alguém ao desespero, que Satanás tentou Jesus. O Antigo Testamento menciona uma situação de fome extrema, em que alguém chegaria ao ponto de comer a carne dos próprios filhos, que morressem de fome. Deuteronômicos 28:57. O que sem dúvida configura o rompimento de todo e qualquer escrúpulo. O diabo pensou ter achado uma janela de vulnerabilidade e por ela iniciou seus ataques. Então o tentador aproximou-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. A resposta de nosso Senhor, citando Deuteronômicos 8:3, dá o tom do que me proponho a tratar nesse capítulo. Em primeiro lugar, Jesus faz menção a dois tipos de alimento, natural e espiritual. Em segundo lugar, ele nos faz refletir sobre questões como fome versus saciedade. Em terceiro e último lugar, Cristo, que mesmo jejuando por período tão prolongado, ensina-nos de forma prática a escolher não satisfazer os anseios do corpo. A esse último princípio chamarei de o poder da abstinência, fazendo as devidas relações com a prática do jejum. Contudo, antes de tratar dos três princípios contidos na fala de Jesus, quero ampliar a visão, trazendo detalhes do pano de fundo da tentação de Jesus. Isso pode auxiliar-nos a alcançar uma compreensão ainda melhor das verdades que serão apresentadas. O primeiro e o último Adão. As Escrituras fazem uma analogia entre Adão e Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, referiu-se assim ao primeiro homem, Adão, que prefigurava aquele que havia de vir. Romanos 5,14. O apóstolo, em sua primeira epístola aos Coríntios, também se referiu não só a um primeiro, mas também a um último Adão. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. 1 Coríntios 15, 45, 49. O primeiro Adão é fácil de identificar. Trata-se do primeiro ser humano criado por Deus. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. Ele foi chamado de Adão. Gênesis 2:19. Quem, porém, é o último Adão a quem o apóstolo se refere? Paulo falava de Cristo e deixa isso claro, definindo contrastes entre o primeiro e último. Enquanto o primeiro é só um ser vivo, criado que recebeu a vida,
O último é um ser vivificante, que tem o poder de dar vida aos outros. Enquanto o primeiro, em ordem cronológica de aparição, é chamado natural, o último é chamado de espiritual. Enquanto o primeiro é denominado como terreno, por ter sido criado da terra, o último é denominado como celestial. Outro detalhe que não pode ser ignorado é que o último é também chamado de segundo homem. Primeiro Adão, ser vivente, natural, terreno. Último Adão, espírito vivificante, espiritual e celestial. Somadas essas características, questiona-se: quem é a única pessoa apresentada na Bíblia que, sendo homem, também é um espírito vivificante em vez de ser vivo? E espiritual em vez de natural? E é celestial em vez de terreno? Os detalhes fornecidos convergem necessariamente para uma única direção: Cristo. Não se trata, porém, de uma comparação entre as pessoas, tampouco entre as suas atitudes, mas sim entre os papéis que cabia a cada uma desempenhar. O primeiro Adão foi criado para ser um cabeça de raça, uma espécie de protótipo de matriz reprodutora. Deus o criou à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Com qual propósito? Reproduzir seres semelhantes a si, que manifestassem a mesma semelhança divina que ele carregava. O pecado, entretanto, deformou o molde original, e a produção em série foi toda comprometida. Romanos 5,12. Razão pela qual todos os homens se tornaram pecadores por natureza. O último Adão, Cristo, é assim chamado em uma analogia aos papéis. Ele não veio somente para perdoar os pecados da linhagem do primeiro Adão, antes para ser um novo cabeça de raça, um novo protótipo ou matriz reprodutora, e assim cumprir o plano original de Deus. Por isso determinou que sem novo nascimento, que é a forma com que qual Cristo reproduz, ninguém pode entrar no reino de Deus. O contraste entre a escolha e os resultados de cada um é apresentado no Novo Testamento. Acrescentei ao texto a seguir, entre colchetes, as distinções entre o primeiro e o último Adão, para facilitar a visualização da comparação. Se a morte reinou pela ofensa de um, por meio de um só, o primeiro Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, o último Adão. Portanto, assim como por uma só ofensa, o primeiro Adão veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça do último Adão, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, o primeiro Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, o último Adão, muitos se tornarão justos. Romanos 5, 17, 19. Colchetes acrescentados para clarificação do argumento. Reconhecido tais fatos bíblicos, não penso ser simples coincidência, por um lado, o primeiro Adão ter pecado ao desobedecer a Deus em uma proposta que envolvia comida, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto Jesus, o último Adão, ter sido primeiramente tentado também com comida.
Nos dois casos, vale realçar que o alimento era apenas a maquiagem com o qual Satanás oferecia seu produto. O que ele queria de fato era levar ambos à desobediência, à quebra dos princípios divinos. O Evangelho de Mateus sinaliza que Cristo já havia jejuado 40 dias e 40 noites. A proposta não era que Jesus quebrasse o jejum, tanto que o maligno não lhe ofereceu comida. Além de que eu particularmente penso que o jejum já estava completo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Mateus 4:2. Creio que o que estava por trás da proposta diabólica era levar Jesus a lançar mão dos atributos da divindade dos quais ele havia se despido temporariamente. Filipenses 2:5-8. A legitimidade da redenção realizada por nosso Senhor exigia que ele viesse à terra e vivesse como um homem. Romanos 8:3. De fato, despido dos atributos divinos. Por isso que fez dele o substituto perfeito para toda a humanidade. A tentação do primeiro Adão o levou à queda e à necessidade de redenção, o que foi prontamente prometido por Deus. Gênesis 3:15. A tentação de Jesus visava, ao meu entender, a comprometer a redenção que estava sendo disponibilizada. E diante desse contexto que precisamos olhar para Jesus como exemplo de obediência. Portanto, volto à declaração. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Questiono o que significa viver da palavra de Deus? 2 tipos de alimento. O primeiro aspecto da resposta envolve o reconhecimento de 2 tipos distintos de alimentos, o natural e o espiritual. E qual é a razão de haver 2 tipos distintos de alimentos? Jesus afirmou: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. João 3:6. O nascimento natural nos fez seres naturais, que necessitam de alimento natural para subsistência. O próprio Deus foi quem determinou que assim fosse. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Gênesis 2:16. A Escritura ainda afirma: os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. 1 Coríntios 6:13. O nascimento espiritual, ou novo nascimento, fez-nos seres espirituais, que necessitam de alimento espiritual para a sobrevivência. Como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro 2:2. Referindo-se aos israelitas em êxodo do Egito a Canaã, enquanto estavam no deserto, Paulo declarou que eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. 1 Coríntios 10:3. Tanto um tipo de comida quanto o outro são importantes e necessários. Quando Jesus disse que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, não negou a necessidade de pão natural. Ele apenas adicionou a necessidade do pão espiritual. Cada um deles possui valor e propósito. Paulo condenou aqueles que exigem abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. 1 Timóteo 4:3. E na sequência deixou clara a razão pela qual o fez, pois tudo o que Deus criou é bom. E se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo 4, versículo 4 e 5.
Ou seja, o alimento natural, além de necessário, é uma dádiva divina e deveria ser vista como tal. Vocês comerão e ficarão satisfeitos, e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Deuteronômicos 8:10. Contudo, como advertiu nosso Senhor, a vida é mais do que o alimento. Lucas 12:23. A advertência de Cristo deveria levar-nos à percepção de que precisamos igualmente do alimento espiritual, mas não só isso, também de que o alimento natural pode concorrer com o espiritual. De que forma se dá essa concorrência? Consideremos outro episódio da vida de Jesus. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus assentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dai-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. João 4, versículos 5 a 8. O texto revela a necessidade de descanso que Jesus tinha, bem como sua necessidade de comer. Por isso, os discípulos foram atrás de mantimentos. Enquanto eles se ausentaram, Cristo passou a ministrar a uma mulher samaritana. Além de revelar detalhes da vida dela, também revelou a si próprio, pela primeira vez como o Messias prometido. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: "O que você está querendo?" ou "Por que o Senhor está falando com ela?" Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: "Venham comigo e vejam, um homem me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo?" Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. João 4, versículo 27 ao 30. Aqui há um desdobramento importante. A mulher, impactada pelas palavras de Jesus, chamou a cidade toda para ouvi-lo. Versículos posteriores indicam que muitos vieram a crer em Cristo, tanto pelo testemunho da mulher como do próprio Senhor, que ficou mais 2 dias pregando em Samaria. João 4, do 39 ao 42. Exatamente no momento daquele desdobramento tão importante, ao avanço do reino de Deus, e aqueles samaritanos que seriam alcançados, os discípulos de Jesus chegaram com a comida e passaram a insistir com ele que comesse. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: "Mestre, coma." Mas ele lhes disse: "Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem." Então os discípulos começaram a dizer entre si: "Será que alguém lhe trouxe algo para comer?" Jesus lhes declarou: "A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra." João, versículo 31 ao 34. Jesus Cristo destaca, mais uma vez, os distintos tipos de alimentos. O fato, porém, é que enquanto seus discípulos estavam focados no alimento natural, nosso Senhor estava focado no espiritual. O ato de oferecer comida em si não era errado. Paulo fez isso com aqueles que estavam com ele em um navio, prestes a naufragar. Hoje é o 14º dia em que esperamos vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês. Atos capítulo 27, versículo 33 ao 34. Aquela não era a melhor hora para prosseguirem um jejum prolongado. Eles teriam de nadar para garantir sua sobrevivência e, portanto, necessitariam da energia proveniente do alimento. A questão dos discípulos oferecendo comida a Jesus, contudo, parece-me diferente. É como se eles estivessem insinuando que comer era mais importante que ministrar aos samaritanos.
A fome é um dos instintos mais básicos e possui o poder de orientar a vida do ser humano. Cristo a usa como exemplo quando diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sua resposta aos discípulos indica que a obra de Deus era prioritária, até mesmo em relação à comida, mas também fornece luz sobre o que significa não viver só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Trata-se de mais do que ler a Bíblia e meditar nela, mas andar em obediência à palavra. Isso é fazer a vontade de Deus. Embora necessitemos dos dois tipos de alimento e o alimento natural seja lícito, podemos facilmente ficar distraídos com questões naturais e encontrar-nos tão absortos por elas a ponto de perder a percepção daquilo que é espiritual. Ou seja, o natural pode concorrer com o espiritual. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Lucas 8,14. Eu não hesitaria relacionar a comida com um dos grandes prazeres da humanidade. A advertência foi repetida no contexto da volta de Cristo. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Lucas 21:34. O coração aqui não é uma referência ao órgão físico que bombeia o sangue, mas ao ser espiritual. E ele pode se sobrecarregar com os excessos naturais. Já os excessos, por sua vez, não devem ser entendidos apenas como aquilo que é pecado. Eles também acontecem com coisas lícitas e até mesmo com as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Hoje vamos estar lendo só até aqui, porque esse capítulo é um pouco extenso. Vamos ler hoje só até aqui, tá bom? Até aqui que vamos ler hoje. Deixa eu virar aqui pra gente conversar um pouco. Eu achei maravilhoso esse capítulo. Até onde a gente leu hoje. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Na conferência Cuidado com o Corpo, que eu tive presente quando o Luciano Subirá veio aqui em Goiânia, ele mencionou um pouquinho sobre esse capítulo. Ele falou o seguinte, que Jesus ele não tinha sobrepeso. Olha para vocês ver a questão, olha só. Naquela época, tudo que ia ser feito era a pé. Naquela época não tinha carro. Raramente tinha cavalos ou algum meio de transporte. As viagens de Jesus eram todas a pé. E as cidades não eram pertinho uma da outra. Era uma distância longa. E todas elas eram feitas a pé. Tinha viagem que demorava dias para chegar no lugar onde Jesus queria estar. Então, com isso, você se imagina que Jesus não tinha sobrepeso. Jesus não era gordo. Jesus tinha um porte físico magro, de uma pessoa magra. Esse era o porte físico de Jesus. Isso eu achei muito interessante quando ele falou isso, né? E olha pra você ver. Jesus, ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Então ele ficou nesses 40 dias, vamos falar que ele ficou tranquilo, né? Porque que menciona na Bíblia, fala que ele só teve fome no final dos 40 dias que ele teve fome. Que foi quando as reservas de gordura do corpo dele já tinha acabado. Não tinha da onde mais o corpo tirar energia. Que foi da onde que ele teve fome. Que foi no final dos 40 dias. Aí eu me pergunto, Jesus era magro, né? E ele conseguiu ficar 40 dias em jejum. Aí eu olho pra mim agora.
Eu sou gorda, eu tenho sobrepeso. Eu nunca consegui ficar mais de um dia em jejum. Eu não consegui ficar mais de um dia em jejum. Isso não é porque meu corpo não conseguiria. Não, não é. Porque eu tenho muita reserva. Aqui eu tenho muita reserva de gordura que poderia usar como energia, né? O corpo poderia usar como energia. É o que acontece aqui. É nosso psicológico, nossa mente. Nossa mente, ela quer toda hora comer. Né? Já percebeu que a gente às vezes não tá com fome? A gente vai lá e come sem estar com fome? Não é verdade? E também, que eu achei interessante nisso aqui, que Satanás, ele esperou o momento certo de agir. Ele não tentou Jesus no início do seu jejum. Não foi. Ele esperou o momento certo para tentar Jesus. Não se engane com o inimigo, viu? Ele é paciente. Ele sabe a hora certa de agir. Por isso temos que estar sempre atentos e vigilantes. Né? Não vamos subestimar Satanás, que ele sabe a hora certa de agir. Aqui ele falou... Aqui também o autor falou que muitas vezes nós confundimos fome com saciedade. Geralmente nós comemos não por estar com fome, mas por ansiedade, tristeza ou por gula mesmo. Muitas vezes comemos por gula. É por isso que eu acho tão importante o jejum. Porque ele nos ajuda até dormir no próprio e a não satisfazer aos desejos da carne. O jejum é importante por isso. Ele não nos deixa satisfazer os desejos da carne. Nos ensina a ter domínio próprio. Aqui também ele falou sobre o primeiro e o último Adão. Vocês sabiam que existe, que tinha o primeiro e o último Adão? Porque a gente entende que eu só tinha um Adão, né? Só o Adão lá da Eva, que foi o primeiro Adão. Não, mas teve o segundo Adão. Aqui eu achei interessante que ele colocou até uma tabelinha pra gente identificar. Olha pra você ver. O primeiro Adão, ser vivente, natural e terreno. O último Adão é espírito vivificante, espiritual e celestial. Que eu achei muito legal isso. Vamos andar um pouquinho pra frente, porque a gente tem que correr aqui, ó. Aqui, quem acompanhou a leitura do livro Uma Vida com Propósito? Quem não acompanhou, entra no Instagram dos Jovens Conectados, a Decapuava 2, que estão todos salvos lá. Eu tô tentando colocar no YouTube também, mas eu tô colocando aos poucos, tá? Porque eu tenho que editar eles, que são uns vídeos grandes, eu quero editar. Lá no livro Uma Vida com Propósito, no capítulo 26, precisamente, no capítulo 26, fala o seguinte, que Satanás é absolutamente previsível. Ele tem usado a mesma estratégia e os velhos truques desde que o mundo foi criado. A mesma estratégia usada por Satanás para tentar Adão e Eva, ele usou com Jesus no deserto. Nas duas tentações tinham comida envolvida, né? E ele não é burro. Ele pensou assim, funcionou com Adão e Eva, vai funcionar com Jesus também. Vai funcionar com ele. Se Adão e Eva caiu, Jesus vai cair também. E eu creio que ele tem usado essa estratégia até nos dias de hoje. Sabia? Quantos de nós não temos nos deixado levar pela comida? Não é verdade? Estamos tristes? Vou comer. Estamos ansiosos? Vou comer também. Né? E esse é o objetivo do diabo mesmo. Por quê? Porque ele quer destruir o templo do Espírito Santo. Qual que é o templo do Espírito Santo? Nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar dele, né? Aqui ele fala também que nos dois casos,
Vale realçar que o alimento era apenas a maquiagem com o qual Satanás oferecia seu produto. O que ele queria de fato era levar ambos à desobediência, à quebra dos princípios divinos. Então o objetivo de Satanás, ele é nos levar à desobediência. Ele quer que nós desobedecemos a Deus. Esse é o intuito de Satanás. Vamos avançar um pouquinho. Creio que o que estava por trás da proposta diabólica era levar Jesus a lançar mão dos atributos da divindade, dos quais ele havia se despido temporariamente. É diante desse contexto que precisamos olhar para Jesus como um exemplo de obediência. Temos que olhar Jesus como um exemplo para obedecermos, a palavra de Deus. Aqui fala um pouco mais à frente, nós falamos aqui sobre a passagem que lemos agorinha, da mulher samaritana. Nós lemos um pedaço lá, do João, capítulo 4, dos versículos 5 em diante. Versículo 5 em diante. Com esse versículo, nós podemos ver algumas características aqui. Podemos ver aqui que Jesus, ele tinha suas necessidades. Porque ele era humano como nós. Então ele tinha necessidade de quê? Que todo ser humano precisa para sobreviver. Nós precisamos de quê? Descanso. Precisamos de água. E precisamos de alimento. E nessa passagem é interessante que mostra essas três necessidades que Jesus estava precisando naquele momento. Ele tinha andado muito. Ele estava cansado. Jesus estava cansado. Agora vamos imaginar aqui que durante essa viagem acabou a comida. Nessa viagem poderia ter acabado a água. Então ele estava cansado, com sede, estava com fome também. Imagine você cansado, com fome e com sede. Você queria conversar com alguém nessa hora? Qual a primeira coisa que você queria fazer? Eu queria descansar. Imagine um sol quente, porque a Bíblia fala que era por volta de meio-dia que ele teve essa conversa com a mulher samaritana. Então ele queria descansar, queria uma sombra para descansar, queria água para beber e queria comida. Nesse tempo, os discípulos foram até a cidade comprar comida e ele ficou sozinho. E nisso ele avistou a mulher samaritana tirando água. E ele falou, olha, ela tá tirando água, eu vou lá pedir um pouco de água para ela, Então ele chegou até aquela mulher e pediu água para ela. Só que ela não deu água para Jesus. Ela não deu água para ele. Jesus abriu mão das suas necessidades físicas em prol de algo maior, em prol de almas para Cristo, que era o propósito dele aqui na terra. Então ele abriu mão da fome, da sede, do descanso. Para o quê? Para evangelizar aquela mulher. Eu achei interessante que Jesus pediu água para aquela mulher, Só que no final das contas, quem pediu água para ele foi a própria mulher. Eu achei lindo isso. E olha para você ver, você conseguiria fazer isso que Jesus fez? Muitas das vezes não conseguimos pregar com a barriga cheia, descansados e nem com sede. Nós não conseguimos pregar para ninguém. Mesmo tendo essas três necessidades supridas, nós não levamos o evangelho para as pessoas. Eu admiro pessoas que andam no sol quente, evangelizando pessoas. Eu admiro porque essas pessoas estão abrindo mão de si mesmas em prol de algo maior, que foi o que Jesus fez. E os discípulos ficaram preocupados com ele. Mestre, o senhor precisa comer. Mestre, não sei o quê. E Jesus falou o que para eles? Que eu achei interessante aqui, Deixa eu passar para vocês aqui. Jesus falou para eles assim, Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. A comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus abriu mão das suas necessidades em prol da vida daquela samaritana.
E a gente olhando por cima, a gente pensa que foi só a vida dela que foi edificada, né? Através disso. Não. O que ela fez? Na hora que ela percebeu que ele era o Messias, ela correu para a cidade e deixou o seu cântaro. Engraçado aqui que Jesus poderia ter bebido da água, né? Se ela deixou o cântaro de água, ele poderia ter ido lá e bebido a água. Não, mas ele não bebeu a água. Ele não bebeu. Ele esperou que ela voltasse com quase a cidade inteira para ele falar. E a Bíblia relata que ele ficou nessa cidade por mais 2 dias. Só que eu não sei se ele comeu nesse intervalo. Eu não sei se ele descansou nesse intervalo. Eu creio que não. Porque era muita gente, as pessoas sempre queriam estar lá ouvindo Jesus. As pessoas não deixavam Jesus. Elas queriam mais e mais. Então eu creio que ele abriu mão disso para estar com essas pessoas durante mais 2 dias. Olha então o tanto que é importante a prática do jejum. Porque eu sei que Jesus, ele praticava o jejum. Ele praticava o jejum. Então ele já estava, o organismo dele já estava acostumado com aquela rotina de não ter comida, não ter água. Estava acostumado já com aquilo. Então nós precisamos acostumar nosso corpo. Nós precisamos. E olha para você ver, a mesma estratégia que Satanás usou com Jesus, com Adão, usou com Jesus, ele vai usar quando o anticristo se manifestar aqui na terra. Ele vai usar. Porque para você comprar alimento, você vai ter que ter a marca. Para você comprar alimento. Quantas pessoas que ficarem aqui vão ceder, né? Por falta da comida. Porque a comida, ela faz o homem cometer loucuras por causa de alimento. Lá em Santa Catarina mesmo, as pessoas estavam brigando por causa de comida. Assaltando supermercados, saqueando lojas por conta da comida, né? Então por isso que temos que ir o mais rápido possível e ter uma vida de jejum. O jejum, ele nos controla. O jejum nos ensina a ter domínio próprio. Porque imagina se chegar um tempo que não tivermos mais comida para comer. Porque pelo caminhar que estamos caminhando, vai chegar dias que não vamos ter que fazer uma refeição no dia. E será que nosso corpo está preparado para comer uma vez no dia? Será que o nosso psicológico está preparado para comer uma vez no dia? Muitas das vezes não conseguimos esperar nem 3 horas para comer direito. Queremos comer toda hora, né? Toda hora queremos comer. Então nós temos que preparar o nosso corpo para algo que está por vir. E eu creio que esse livro chegou na hora certa para abrir nossos olhos, para nos prepararmos para algo que está por vir. Nós não sabemos o que pode acontecer. Não sabemos se podemos ficar sem água. Então nós temos que estar preparados. Que eu creio que se chegar ao ponto de termos só um copo de água para beber, se nós orarmos nele, falar: Senhor, eu só tenho esse copo de água para tomar hoje. Que o Senhor venha me suprir as necessidades do meu corpo através desse copo de água. E pela nossa fé, isso vai acontecer. Amém? Então é só até aqui hoje. Vamos estar falando. Vamos orar pelas pessoas que estão doentes. Vamos orar. Quem quiser uma oração especial, coloque aí nos comentários aí. É que eu vou estar orando pela sua vida também. Espero que você tenha conseguido compreender o que eu quis passar para vocês aqui essa noite, através dessa leitura de hoje. Segunda-feira voltamos. Vamos dar continuidade a esse capítulo tão lindo que eu achei. Se não der para terminar ele na segunda, terminamos ele na quarta, tá? Porque ele é um pouquinho extenso. E eu gosto de fazer essa leitura assim, pequena, porque a gente consegue aprofundar mais, conseguimos conversar mais, né? Então vamos orar para a gente encerrar? Senhor Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, Senhor, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por essas pessoas, Deus, que ficaram aqui comigo, Senhor. Obrigado por essas pessoas que vão assistir depois, que vão estar assistindo esse vídeo, Deus. Eu não sei, Deus, o que está passando na vida dessa pessoa. Eu não sei, Senhor, se essa pessoa está igual essa mulher samaritana, que precisa de uma água, Senhor, que ela vai beber e nunca mais terá sede, Senhor. Que é a Tua palavra, Senhor, que é a Tua vida, Senhor. Que o Senhor é a água viva, Senhor, que precisamos tomar.
Espírito Santo de Deus, eu declaro, Senhor, bênção, Deus, e vitória na vida dessa pessoa. Senhor, eu oro agora pela vida, Deus, das pessoas que estão enfermas, Senhor. A Raquel, Senhor, que está se recuperando ainda de um H1N1, Pai. Senhor, visita ela, visita a sua família, Senhor. A minha mãe também, que já está quase 100%, Senhor, de saúde também, Senhor. Eu apresento, Senhor, cada uma dessas pessoas que aqui estão comigo. Senhor, eu quero, Deus, orar agora em especial pela vida do João Miguel, Senhor. O João Miguel vai estar fazendo um jogo amanhã, Deus. Está jogando amanhã um jogo. Que se ele ganhar esse jogo, Senhor, ele vai ganhar, Deus, um troféu, Senhor. Isso é muito importante para a carreira, Deus, dele que está iniciando. Eu sei que o Senhor escolheu o João Miguel para um propósito. Eu sei que o Senhor escolheu o João Miguel para algo grandioso, Pai. E eu sei que o Senhor irá dar vitória para ele amanhã, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor. Eu entrego, Senhor, essa noite nas tuas mãos. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tchau pra vocês. Vamos fazer o print rapidinho. Vamos fazer lá. Amém? Vocês que ganharam o sorteio, já a partir de amanhã já tá pronto para retirada, tá bom? Já tá pronto, já chegaram os adesivos. Você pode me chamar aí no direct pra gente combinar direitinho, tá bom? Um beijo e tchau, até segunda-feira.